em Lucas capítulo 2. É bom sempre frisarmos leitura do texto sagrado, porque a Bíblia é a palavra de Deus e nós acreditamos no que está escrito. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias. E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Te agradecemos pelo texto sagrado lido, te agradecemos porque ele fala do nascimento de Cristo, do Natal, que a cristandade comemora no dia 25 de dezembro como data do nascimento de Jesus. Ajuda-nos a olharmos para o teu nascimento de uma forma bíblica e ajuda-nos a aplicar as lições do teu nascer às nossas vidas. No nome de Cristo. Amém. Queria discorrer brevemente sobre o Natal pagão e o Natal cristão. Queria discorrer brevemente sobre a diferença do Natal feito dentro do paganismo e o Natal feito dentro do cristianismo. Seria bom explicar rapidamente o que é o paganismo. Quando o Evangelho de Cristo surge no mundo, o mundo era um mundo pagão, isto é, um mundo que não conhecia nada a respeito de Deus, e por desconhecer o nosso Deus, este mundo era um mundo entregue a toda sorte de pecados e de paixões. Este era o mundo pagão. Mas o paganismo, como religião, como forma de vida, ele nunca deixou de existir. E nós podemos afirmar, sem errar, que hoje nós vivemos no mundo pagão. Poderíamos definir o mundo pagão como um mundo anticristão, como o mundo do anticristo, um mundo que de maneira nenhuma segue as leis deixadas por Cristo, os ensinos deixados por Cristo, e é totalmente desobediente à verdade. Este é o mundo do paganismo onde nós estamos inseridos. Mas Cristo nos trouxe, no meio destas trevas que é o paganismo, no meio desta escuridão, deste mundo sem Deus, Cristo nos chamou justamente para sermos luz. E como luz no meio das trevas, ouvindo a exortação de Jesus, que saiu dos lábios de Jesus, que como Ele é luz e transmite luz para nós, e Ele diz assim: brilhe a vossa luz diante dos homens. Vamos estabelecer então uma diferença
entre o Natal pagão e o Natal cristão. Primeiramente, o Natal pagão é um Natal de ostentação. Eu não precisaria e não preciso, de maneira nenhuma, discorrer sobre a ostentação que governa e que rege o Natal nos nossos dias, nestes tempos de paganismo e nestes tempos de trevas. Nós vemos esse Natal cheio de ostentação na televisão, nas ruas, nas propagandas, nos enfeites, na euforia enganosa e mentirosa dos corações. Nós vemos no luxo, no requinte, nas bebidas, nas comidas, nos vestimentos, nos ornamentos, até mesmo pessoais. Nós vemos a ostentação. Mas o que é o Natal cristão, que é o oposto do paganismo e o oposto do mundo do anticristo? É um Natal de simplicidade. Discorrendo, vendo esse texto, nós vemos a simplicidade do nascimento de Jesus Cristo. A simplicidade do nascimento de Jesus. Ele nasceu numa estrebaria. O seu berço foi uma manjedoura. E a manjedoura aqui nós já falamos em outros dias, outros tempos sobre isto. A manjedoura é um coxo. Então, se pegou um coxo, onde os cabritos, as ovelhas, o gado comia, se limpou aquele coxo, e aquele coxo de madeira abrigou a vida do inocente Filho de Deus, que veio ao mundo para buscar e salvar o que se havia perdido. Observe então a simplicidade de Jesus e a simplicidade do Evangelho, que se contrapõe ao espírito, ao chamado espírito natalino. E quando se fala em espírito natalino dentro do mundo pagão, é o espírito do anticristo, é o espírito do príncipe deste mundo que nada tem de Jesus. Então nós devemos, como cristãos, nos preocupar em fugirmos da ostentação. E se na sua mesa, por acaso, não tiver tudo aquilo que o mundo pagão tem na sua mesa, todas aquelas iguarias, todas aquelas comidas, ou todos aqueles enfeites, não se preocupe com isto. Se na tua mesa estiver apenas um pão e um simples pão, e se sua mesa for uma mesa tosca de madeira, não importa. Nós devemos nos lembrar dos discípulos de Emaús que convidaram Jesus para entrar na sua casa. Devia ser uma casa de aldeia, uma casa simples. Como nosso Deus ama a simplicidade, a singeleza. Como nosso Deus abomina a ostentação. Venha ela de qualquer forma, de qualquer maneira. Esteja ela presente nos enfeites natalinos, na mesa de iguarias, ou na nossa ornamentação, ou na nossa euforia, ou no nosso espírito natalino. Nosso Deus abomina tudo isso. E nosso Deus ama a simplicidade. Então ali naquela mesa tosca, numa casa de aldeia, onde Jesus entrou com os discípulos de Emaús, apenas um pão, somente um pão sobre a mesa. E ainda que nesse Natal, por questões financeiras, ou por uma situação de revés na sua vida,
ou se você tiver de passar sozinho, ninguém te convidou e ninguém se lembrou de você. Mas se você estiver diante de uma mesa tosca e apenas um pão, lembre-se que foi um pão que Jesus pegou. E quando Jesus partiu aquele pão, a palavra de Deus diz que os discípulos tiveram os seus olhos abertos. Lembre-se de buscar a singeleza e a simplicidade neste dia de Natal. Lembre-se de ser o mais simples possível. Lembre-se de ser o menos sofisticado possível. Lembre-se de ter o menos de ostentação possível. Procure olhar para o Natal, para o nascimento de Jesus. Procure voltar-se para aquele momento em Belém, um momento simples, um momento singelo, uma casa também de aldeia. Lembre-se disso. E pense que o pouco com Jesus, o pouco com Deus, representa a mais perfeita felicidade. Mas o muito que nós tivermos, com pouco de Deus, não vai representar nada. Porque o pouco de Deus é nada de Deus. Porque Deus exige dos nossos corações o nosso tudo. A nossa total entrega a Ele. A nossa total devoção a Ele. Então, o Natal é simplicidade. O Natal é o oposto da ostentação. Mas no Natal, as pessoas procuram se reunir, as famílias se reúnem, os amigos se reúnem, os vizinhos se reúnem. Quando vai chegando o próximo Natal, as festas acontecem nas empresas, as festas acontecem nas escolas, as festas acontecem nas famílias. E é aquele ambiente de urbe, aquele ambiente de cidade, aquele ambiente de euforia, aquele ambiente que é oposto ao ambiente reflexivo, ao ambiente meditativo. Jesus escolheu para nascer, não Jerusalém, um local onde tinha muito movimento, muitas pessoas e muita gente. Não, ele não escolheu Jerusalém, mas ele escolheu Belém. Ele não escolheu a capital de Israel, que significava tanto para Israel, como Jerusalém representava tanto para o povo de Israel. Ali estavam as multidões, ali estavam os barulhos, ali estavam as feiras, ali estavam as vendas, ali estava o comércio, ali estava o movimento, ali estavam as conversas. Não foi ali que Jesus nasceu. Ele nasceu em Belém. Então, o Natal deve ser um momento, não um instante, de nós nos reunirmos para conversarmos várias coisas fúteis. Para nós estarmos investindo o nosso tempo em apenas risadas, em apenas piadas, em apenas conversas que não edificam, mesmo que sejam dentro de famílias, aonde as fofocas acontecem, aonde os comentários sobre aquele, aquela, o outro acontece. Mas ainda que você tenha o seu momento em família,
ainda que você tenha aquele momento com os seus filhos, com os seus genros, com suas noras, lembre-se que Natal é reflexão. Natal é voltar-se para o interior. Belém era o interior da província, o interior de Israel. Belém não era o capital. Belém não era o centro. Belém era o interior. Belém significava fugir do movimento. Belém significava fugir das multidões. Mas ainda que você tenha seu ambiente familiar, ainda que na sua mesa sente os seus filhos, escolha o momento do dia, escolha uma hora qualquer, seja na madrugada, seja à tarde, escolha um momento para você voltar para o seu interior, para você se perguntar a respeito de você mesmo, para você perguntar para Deus o que Deus pensa da sua vida, o que Deus pensa de você. Há pessoas que só dos outros pensarem alguma coisa dela, elas já entram em pânico, porque elas não admitem que as pessoas pensam o mal delas. Então, procuram viver ou pensam que estão vivendo de uma forma a agradar a todo mundo, para que seja agradável a todo mundo, e todo mundo pense o melhor dela. Somos assim. Invariavelmente somos assim. Nós somos preocupados com aquilo que os outros pensam de nós. Mas no Natal é o momento de você se refugiar também por instantes ou por momentos dentro do seu interior e perguntar para Deus: Deus, o que tu pensas de mim? Como te vês, tu vês? Como tu me avalias? Eu não quero ser, Senhor, como Belcesar. Eu não quero ser pego de surpresa, Senhor. Eu não quero que chegue aquele momento na minha vida que a mão escreva na parede: mene, mene, tekel, assim, pesado fostes na balança e achado fostes em falta. Não, Senhor. Eu quero que tu me digas agora. Eu quero que tu vejas a minha vida e diga como eu sou diante de ti. Eu tenho me preocupado tanto com aquilo que os homens pensam e os homens falam a respeito de mim. Mas agora, neste dia do teu nascimento, eu quero me voltar para Belém, para o meu Belém, para o meu interior eu quero me voltar. Eu quero me voltar para a minha aldeia, a minha tosca aldeia. Eu quero me voltar para o meu eu despido de qualquer sofisticação, de qualquer máscara, de qualquer pintura, mas eu quero o meu eu virgem diante de ti, completamente nu diante de ti, para que tu digas para mim o que tu pensas de mim. O Natal pagão é um Natal de presentes. Há uma preocupação em presentear os filhos, em presentear as esposas, em presentear os amigos. Mas no Natal de Jesus, apenas Jesus recebeu presentes, ninguém mais. O Natal pagão muda o Natal cristão. Mas quando o cristão vê o paganismo mudando os seus valores, ele tem que reagir. E ele tem que ser diferente. Porventura, os magos que foram oferecer ouro, incenso e mirra para Jesus, levaram alguma coisa para Maria? Levaram alguma coisa para José? Levaram alguma coisa para
o estalageiro? Levaram? Ou só levaram para Jesus? O único a ser presenteado no Natal deve ser Jesus. Com uma diferença. Com uma diferença. As pessoas trocam presentes no Natal que são coisas materiais. É uma camisa, é um perfume, é um sapato, é um terno, ou é um lenço, ou é uma gravata. Coisas materiais. Mas será que o nosso Deus, nesse Natal, está esperando um presente material nosso? Ele precisa de camisa? Ele usa gravata? Ou quem sabe ele usa uma bolsa tão em moda que está? Quem sabe? E será isso que ele está esperando de nós? Não. 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 A Bíblia fala a respeito do homem espiritual. Do homem espiritual. Infelizmente, nos nossos dias e no nosso tempo, nós só temos referências de carnalidade. De pessoas que não se perdoam, não perdoam os filhos, não perdoam a esposa, não perdoam o esposo, não perdoam os irmãos. Pessoas que são rancorosas, amargas, que carregam um veneno dentro de si. Pessoas que às vezes são disciplinadas justamente dentro da igreja, que se amarguram pela disciplina que a igreja deu e carregam amargura dentro do coração. Essas coisas também existem. A Bíblia fala do homem espiritual. Como no nosso tempo nós precisamos de homens espirituais. Qual seria a medida de um homem espiritual? A altura de um homem espiritual? O comportamento do homem espiritual? A espiritualidade. A espiritualidade. Ela precisa ser desenvolvida dentro de nós. Nosso homem espiritual precisa ser fortalecido. O melhor presente que nós podemos dar para Deus neste Natal, primeiro, dar a nossa vida, nossa alma, nosso coração. Você se converteu já? Há pessoas na igreja convencidas, mas não convertidas. Há pessoas dentro do ambiente cristão que aderem à igreja, são simpáticos à igreja, gostam do clima da igreja, mas não são convertidos. Pergunte agora se você é convertido. Pergunte agora se você realmente entregou sua vida já para Deus. Pergunte agora se você se arrependeu de todos os seus pecados realmente. Procure olhar para dentro de si, para o seu interior, como frisamos anteriormente, para você ver se você cresceu, se você mudou.
se você se tornou um homem mais alegre e mais feliz, mesmo diante das provas e das circunstâncias. Um homem mais confiante, mais fervoroso, mesmo diante das lutas e das ameaças que Satanás faz para nós. Pergunte se você é convertido ou se você é convencido. Principalmente pergunte à luz do que está sendo exposto, se você é um pagão ou um cristão. Se para você o Natal é ostentação ou é simplicidade. Se para você o Natal é só um convívio familiar ou é uma introspecção profunda, um voltar-se profundamente para dentro de si, na busca daquilo que Deus quer para você. Pergunte-se também se você já ofertou para Ele e oferta todo dia. E a oferta é o seu corpo, a oferta é sua vida, a oferta é sua mão, seus pés, seu coração, seus pensamentos e todo o seu ser. Você já entregou sua vida a Deus? Você conhece Cristo? Não só o nome dele, mas conhece Cristo como Filho de Deus, como caminho, verdade e vida, como pureza, como amor, como simplicidade, como justiça, como verdade, como pureza. E você está deixando Cristo dominar todas as esferas do seu ser, todos os compartimentos da sua vida, a tal ponto que você o reflita. Só Jesus recebeu presentes no dia do Natal. Você pode dar presente para todos e ver seus filhos alegres carregando os seus presentes, ver sua esposa mostrando a joia que ela te deu, ou um novo carro, quem sabe. Para não ficar pesado, ou um avental que ela te deu. Mas você deu presente para aquele único que é Cristo. Só Ele merece presente neste Natal. Só Ele deve receber. Nesta noite, pense seriamente se você é um cristão ou você é um pagão. Pense se sua mente está passando por uma revolução, onde ideias, conceitos, princípios e valores estão numa ebulição, estão como que num vulcão transformador, aonde você está se encontrando com o verdadeiro Evangelho, com o verdadeiro Cristo e com o verdadeiro Natal. Que Deus te abençoe. Bom Pai, orienta teus filhos neste Natal, orienta a minha vida também. Dá-nos a graça de lembrar da simplicidade de Jesus e da simplicidade do Natal. Dá-nos a graça também de lembrar no refúgio que precisamos ter, de nos refugiarmos em Ti no Natal. Muitas vozes ouviremos, mas não as queremos. Queremos Tua voz, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a Te dar o presente que Tu esperas de nós. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.
Dá-nos esta graça por misericórdia e compaixão em nome de Jesus. Amém.